E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente está estudando de grandezas e medidas, na realidade, é o nome do capítulo. Vimos então distância entre dois pontos, perímetro e área, ou seja, grandezas e medidas no plano cartesiano. A última parte de grandezas e medidas no plano cartesiano vai ser o ponto médio de um segmento, que nós vamos ver nessa aula, e em seguida, ainda nessa aula, a gente vai ver volume de sólidos, ok? Então, vamos começar. Só para relembrar, a gente já viu que quando a gente tem pares ordenados, a gente pode calcular a distância entre esses pontos, entre esses pontos que são representados por pares ordenados. Então, se a gente tiver o ponto A, xa, ya, o ponto B, xb, yb, se eu quiser saber a distância entre o ponto A e o ponto B, eu faço a raiz quadrada xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, né? Fiz com vocês a verificação dessa fórmula utilizando o teorema de Pitágoras. Fizemos exercícios com distância entre dois pontos, exercícios do livro de perímetro e de área. Bom, agora eu vou falar do ponto médio de um segmento cujas extremidades serão dois pontos, ok? Já no que diz respeito ao ponto médio, se eu tiver um segmento de extremidades A e B, e eu quiser saber o ponto médio desses segmentos, e eu vou chamar de M. Lembrando que para o ponto A eu vou ter xa, ya, para o ponto B eu vou ter xb, yb, e para o ponto M eu vou ter um xm, ym. Para eu achar o xm, eu somo o xa mais o xb e divido por 2. E para eu achar o ym, eu somo o ya mais o yb e divido por 2. Por exemplo, se eu quiser calcular o ponto médio de um segmento, AB, sendo o A igual a 2,7 e B igual a 6,3. Se eu quiser saber o ponto médio do segmento AB, que tem esses três pontos como extremidades, eu acho primeiro o xm, onde eu vou somar o xa mais o xb e dividir por 2. 10 dividido por 2, 5. Oh, desculpe, que é um 6 dividido por 2, 8 dividido por 2, 4. E para que eu possa achar o ym, eu faço 7 mais 3 dividido por 2, vai dar 10 dividido por 2, vai dar 5. Então, o ponto médio tem como par ordenado 4,5. Essas são as coordenadas do ponto médio de um segmento. Então, é bem simples e bem prático. É só a gente somar x com x e dividir por 2, soma y com y e divide por 2. Assim, a gente tem o ponto médio de um segmento. Agora, a gente vai passar para a próxima parte, que é a parte que trata de volume de sólidos. Para isso, eu vou começar com o primeiro sólido, que é o paralelepípedo. Vamos considerar um paralelepípedo de medidas A, B e C. Se eu quiser achar o volume de um paralelepípedo, eu faço A vezes B vezes C. Ok, mas uma observação.
Por exemplo, se o meu paralelepípedo tiver essas dimensões, o volume será 2 vezes 8 vezes 3, ou 3 vezes 8 vezes 2, tanto faz, a multiplicação é comutativa. Então, 2 vezes 8 é 16, 3 vezes 16, 48. O volume é igual a 48. E aí, dependendo da unidade, se for centímetros, você coloca centímetros cúbicos. Se for metro, você coloca metros cúbicos. Se for decímetro, você coloca decímetros cúbicos. E por aí vai. Para eu achar, então, o volume de um cubo, eu vou no mesmo raciocínio com a observação que eu queria falar de que o cubo se diferencia do paralelepípedo pelo fato de que todas as suas arestas têm o mesmo tamanho, ou todas as suas faces são quadrados. Logo, eu vou ter aqui como dimensões os lados que são iguais, logo o volume de um cubo será A vezes A vezes A, ou melhor, o volume de um cubo é A ao cubo. Se o cubo tiver, por exemplo, dimensões A igual a 3, então o volume do cubo será 3 vezes 3 vezes 3, né, que é o mesmo que 3 ao cubo, que é o mesmo que 27. Se aqui for centímetros, aqui centímetros e aqui centímetros, então o volume será 27 centímetros cúbicos. Daqui a gente vai resumir uma fórmula para que a gente possa achar a área de qualquer prisma, tá bem? Para a gente achar a área, não, desculpa, o volume de qualquer prisma. Para a gente achar o volume de qualquer prisma, o que a gente faz é a área da base vezes a altura. A fórmula para achar o volume de qualquer prisma é a gente pegar a área da base e multiplicar pela altura do prisma. Aqui eu tenho 3 tipos de prisma. O nome do prisma vai depender da base que compõe esse prisma. Um prisma é um poliedro com 2 faces iguais em planos paralelos. Nas laterais a gente sempre vai ter retângulo. Então eu tenho o primeiro prisma aqui, a base dele é um triângulo, então a gente tem um prisma de base triangular. O prisma triangular. No segundo a gente tem um prisma que a base é um hexágono, então é um prisma de base hexagonal. E no terceiro a gente tem um prisma cuja base é um pentágono, então um prisma pentagonal, prisma de base pentagonal. E para qualquer figura como essa, quando eu quiser calcular o volume, eu faço o produto da área da base, calculo a área da base se eu não tiver, e multiplico pela altura. Faço isso para qualquer prisma. No caso da pirâmide, a fórmula ela é bem parecida. Uma pirâmide ela vai sempre representar a terça parte de um prisma de mesma base que essa pirâmide. Então, se eu quiser calcular o volume de uma pirâmide, eu faço a área da base vezes a altura e divido por 3, ou seja, é 1/3 da área da base vezes a altura. Por exemplo, supondo que essa base aqui é um quadrado de lado 10 e que essa pirâmide ela tem altura igual a 12. Ok? Então, se eu quiser achar o volume dessa pirâmide, eu tenho que começar primeiro achando a área da base. Nesse caso, a gente tem um quadrado. Se temos um quadrado, então, sabemos que a área da base será 10 vezes 10. A área da base será 100. Logo, a gente já pode calcular o volume. O volume será a área da base vezes a altura, que é 12, dividido por 3, ou 1.200 dividido por 3, que é igual a 400. Ok? Então, a fórmula para calcular o volume de uma pirâmide é a fórmula do volume do prisma dividido por 3. Ok?
porque 3 pirâmides dessa podem compor um prisma de mesma base. Bom, as próximas duas figuras é o cilindro e o cone. Estão tratados separadamente pelo fato de que em ambas as figuras as bases são círculos. Mas eu posso dizer que um cilindro é um prisma de base circular e um cone é uma pirâmide de base circular. No que diz respeito ao cilindro, se eu quiser achar o volume do cilindro, eu vou na mesma fórmula lá para um prisma qualquer. O volume será a área da base vezes a altura. Como aqui no caso a gente já sabe que a base de um cilindro sempre será um círculo, então a gente sabe que a área da base é πr ao quadrado. Então a gente pode deixar a fórmula ainda mais prática. A gente faz a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Por exemplo, se tivermos um cilindro cujo raio da base vale 8 e a altura vale 4, o volume será π vezes 8 ao quadrado vezes 4. 8 ao quadrado é 64, então 64π vezes 4. E 4 vezes 64 vai dar 64 vezes 4, 4 vezes 4, 256. Como eu não transformei o π para 3,14, a gente só vai trabalhar com 3,14 se a questão sugerir, pedir. Então a gente vai, ou 3, né, que às vezes a questão pede 3 ou 3,1. 4 vezes 64 é 256 π. Se aqui fosse, sei lá, metros e aqui metros, então a gente teria 256 π metros cúbicos. E assim como uma pirâmide, ela é 1/3 de um prisma de mesma base, um cone ele é 1/3 de um cilindro de mesma base. Então, se eu quiser calcular o volume de um cone, tudo que eu preciso fazer é pegar a fórmula para o volume de um cilindro e dividir por 3. Então, o volume do cone será π vezes raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Por exemplo, se eu tiver aqui o raio do cone igual a 6, a altura do cone igual a 15, e eu quiser achar o volume do cone, eu tenho que fazer π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que seria se fosse um cilindro, mas como se trata de um cone, pega tudo e divide por 3. Bom, eu posso simplificar aqui o 15 com o 3, a divisão vai dar 5, então o volume é igual a π vezes 6, 36 vezes 5, né? Porque 6 ao quadrado é 36, tá aqui. Então o volume será 36 vezes 5 é 180, ok? Então a gente vai ter 180 π. Esse é o volume do cone. Lembrando, se for decímetros aqui a unidade de medida, então a gente tem 180 π decímetros cúbicos. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Vocês memorizem as fórmulas para o cálculo de volume, tá bem? E é isso. Façam os exercícios, pratique. Numa próxima aula faremos mais exercícios sobre esse assunto. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.